ela fez parte de uma das mais importantes bandas da história. Sua beleza e presença de palco magnética fizeram se destacar, conquistando milhares de fãs pelo mundo. Mas apesar disso tudo, a vida dela não foi apenas felicidade. Passou por muitos obstáculos que você provavelmente não conseguiria imaginar. Conheça agora a história de Agnetha Fältskog, uma das mais belas vozes por trás do grupo ABBA. Hello, I'm Agnetha. Bem-vindos mais uma vez ao canal Hora da História. Agnetha Åse Fältskog nasceu em 5 de abril de 1950 na cidade de Jönköping, no sul da Suécia. Desde cedo já se percebia que ela estava destinada para o mundo da música, escrevendo sua primeira música com apenas 6 anos de idade, intitulada Två små troll, em sueco, Dois Pequenos Trolls em português. Ela foi incentivada pelo seu pai, Knut Ingvar Fältskog, que fazia parte do mundo artístico. Knut a colocou para fazer aulas de piano e canto aos 8 anos de idade, além de levar a jovem promissora cantora para se apresentar em parques públicos e corais de igreja. A veia artística de Agnetha fez com que ela começasse sua primeira banda no início da sua adolescência, chamada The Chambers, junto com outras 2 amigas. Quando tinha 15 anos, Agnetha resolveu largar a escola e se dedicar apenas à música, que era o que ela realmente gostava de fazer. Nesse período, a banda começou a fazer grandes turnês pela Escócia, deixando Agnetha cada vez mais conhecida. Quando tinha 17 anos de idade, ela foi convidada para lançar um álbum solo, e mesmo que sentisse um pouco triste de deixar as suas amigas, pensou que essa era a melhor opção para sua carreira. Naquele mesmo ano, 1967, ela lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Agnetha Fältskog, que tinha como single principal Yoga Vershot, em português, Estou Tão Apaixonada. 2 anos mais tarde, ela lançou seu segundo álbum, que levou o nome de Agnetha Fältskog Volume 2. Nesse mesmo ano, 67, ela conheceu em um programa de TV o compositor e produtor musical Björn Ulvaeus. Agnetha disse que já o admirava, e Björn contou que havia comprado o álbum dela antes mesmo de vê-la pessoalmente, e que também tinha uma grande admiração pelo talento dela. Os dois se aproximaram de imediato, rapidamente se envolveram sentimentalmente e não demorou muito tempo para se casarem. Björn tinha uma parceria musical e de amizade com Benny. Pouco tempo depois, conheceram Anne Frid. Anne e Benny começaram um namoro, e a partir daí, uma relação de amizade nasceu entre os dois casais. No início, eles não pensaram em cantar juntos, mas no decorrer do tempo, viram que tinham uma química juntos quando fizeram pequenas performances. Esse seria o início de uma das maiores bandas que já existiu. Mesmo fazendo parte do ABBA, Agnetha manteve sua carreira solo em paralelo, lançando álbuns e fazendo apresentações. No início da banda, Agnetha e Frida faziam apenas o papel de backing vocals, até que os rapazes começaram a perceber que as 2 cantoras se sobressaíam e chamavam muito mais atenção que eles. Então decidiram que a partir dali, elas seriam as 2 vozes principais da banda. Antes de se chamar ABBA, o grupo tinha como nome Björn and Benny, Agnetha and Frid. Em 1973, eles lançaram seu primeiro álbum, intitulado Ring Ring. Em 1974, a banda que nesse ano já começou a se chamar de ABBA, que seria a junção das iniciais de todos os membros, participou do famoso festival Eurovision, ganhando o primeiro lugar com a música Waterloo. Essa vitória fez a música alcançar o primeiro lugar nas paradas musicais da Inglaterra e o 6º lugar nos Estados Unidos. A banda sempre chamou muita atenção pela harmonia, a beleza das integrantes, pelas roupas que usavam, as letras das músicas, e o fato de serem 2 casais fazia com que a química transbordasse nos palcos. Depois desse álbum, lançaram vários outros, como Arrival em 76, que foi um enorme sucesso com a música Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Knowing me, knowing you, there is nothing we can do. E em
77 eles lançaram The Album, com sucessos como Take a Chance on Me, Honey, I'm feeling free. Take a chance on me. The Name of the Game, So I wanna know what's the name of the game. e em 79 foi a vez do álbum Voulez-Vous, com sucessos como Chiquitita Chiquitita, you and I know. e Does Your Mother Know. Well, I can dance with you, honey. If you think it's funny, does your mother know that you're out? Já com o álbum Super Trooper, eles trouxeram sucessos como Super Trooper Like a super trooper, things are gonna blind me, but I won't be. e The Winner Takes It All. The winner takes it all. The loser has to fall. Lembrando que isso não é tudo, citamos apenas uma pequena parte da enorme e maravilhosa discografia da banda, que chegou a quase 500 milhão de álbuns vendidos em todo o mundo. Agora me diz, você também tem memórias com a música do ABBA? Deixe aí nos comentários, a gente vai adorar saber. Apesar de todo esse sucesso e glamour, a vida de Agnetha não continuou a mil maravilhas. Ela precisou superar muitas barreiras. No ano de 1979, se separou de Björn, depois de descobrir uma traição com a jornalista Lena Kantor. Ele negou a infidelidade, mas exatamente 6 meses após a assinatura do divórcio, assumiu o relacionamento com Lena, casando-se com ela. Agnetha e Björn tiveram 2 filhos juntos, Linda e Peter. E apesar de toda essa situação, eles decidiram seguir na banda e não deixar os problemas pessoais atrapalharem o grupo, pelo bem de seus filhos e dos seus parceiros de trabalho. E foi nesse período de retorno que Agnetha assumiu o vocal da música The Winner Takes It All, que em português quer dizer O Vencedor Leva Tudo, escrita por Björn junto com Benny. Segundo o próprio Björn, ele demorou cerca de 1 hora para compor a música enquanto esvaziavam a garrafa de uísque. Essa música remetia ao divórcio deles e Agnetha foi escolhida para interpretar a canção inteira. Ela inclusive já mencionou que foi muito bom poder demonstrar os sentimentos dela cantando essa música, que se tornou um grande sucesso, pela emoção e por se tratar do que ela estava vivendo na época. Inclusive, essa é uma das canções favoritas de Agnetha. Pouco tempo depois, Benny e Frida também se separaram, o que influenciou fortemente para o fim da banda. Além disso, outros problemas pessoais de Agnetha culminaram no fim da banda, principalmente depois da artista ser diagnosticada com fobia de voar, depois precisou fazer um pouso de emergência por conta de uma tempestade, quando estava em um jato particular com a sua família. Por causa de seu trauma, Agnetha só fazia suas viagens com transportes terrestres, mexendo muito na logística da banda. O ápice dessa situação aconteceu quando ela não participou da turnê mundial do ABBA em 79 e 80 e da turnê europeia em 1980 e 1981. O último show da banda foi no dia 11 de dezembro de 1982. Passando todo esse período conturbado, Agnetha teve outros relacionamentos que duraram muito, mas a calmaria não durou muito tempo. Em 1983, ela sofreu um acidente de carro. Agnetha estava dirigindo sozinha em uma estrada rural quando perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. O acidente a deixou com ferimentos graves e precisou passar vários dias no hospital se recuperando. Já em 1994, outro evento traumático chegou para essa jovem. A mãe dela faleceu de forma inesperada. Segundo suas palavras, essa foi a situação mais difícil que ela já enfrentou na vida. Em decorrência disso, ela desenvolveu uma depressão muito forte. E 2 anos depois, quando estava se recuperando, aconteceu outra tragédia, que foi a morte de seu querido pai, fazendo a artista passar por outra tremenda depressão. Como se não bastasse isso tudo, ela enfrentou o assédio constante dos paparazzis e dos fãs, obcecados durante sua carreira no ABBA. Ela era frequentemente perseguida e tinha sua privacidade invadida, o que a deixou ansiosa e estressada. Em uma entrevista posterior, ela descreveu a experiência como extremamente angustiante e disse que levou anos para se recuperar de toda essa invasão. Apesar de tudo, ela continuou lançando alguns álbuns solo. Entre eles esteve Wrap Your Arms Around Me, que liderou as paradas em vários países europeus, incluindo o Reino Unido, e gerou vários singles de sucesso. Em 2004, ela fez um retorno discreto à música com o álbum My Coloring Book, que apresentou covers de suas músicas favoritas dos anos 60.
O álbum foi bem recebido pelos fãs e críticos. Já em 2013, ela lançou seu último álbum, até o momento da produção desse vídeo, intitulado A, produzido por Young Yasfon, que trouxe 10 faixas, entre elas o single The One Who Loves You Now. E se tornou seu álbum de maior sucesso no Reino Unido até o momento. Atualmente, a Agnetha vive uma vida tranquila na Suécia. É realmente incrível o modo como ela conseguiu passar por cima de tantos empecilhos e continuar fazendo, mesmo de forma limitada, o que sempre amou, e é a música. E apesar de sua reclusão, a Agnetha ainda é amada e respeitada por seus fãs em todo o mundo, que admiram sua contribuição para a música e a sua impressionante carreira como cantora e compositora, além de ter uma força surpreendente. Essa foi a história de Agnetha Fältskog. Espero que tenha gostado de saber mais sobre a vida que existe por trás do microfone. Se você quer continuar assistindo vídeos como esse, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos. Até mais!